E aí, pessoal, boa noite. Bom, terminando mais um dia de trabalho aqui em Campinas, né, na nossa unidade de Campinas, eu resolvi parar aqui antes de realmente desligar tudo e descansar um pouco e fazer um vídeo sobre um assunto que eu faço algumas postagens. Às vezes, o meu conteúdo normalmente é um conteúdo técnico, financeiro, contábil, mas eu falo um pouco também sobre comportamento, porque comportamento influencia a gestão, tanto como quando você está no papel de líder ou no papel de liderado, e empresas são feitas de pessoas, né, que estão sendo no papel de líder ou no papel de liderados, ou os dois ao mesmo tempo, né, o que também é comum. A gente tem uma influência muito grande da questão comportamental, né, do comportamento humano. Então, comportamento é indissociável, né, de gestão por óbvio. São as pessoas que fazem as coisas, são as pessoas que resolvem o problema de outras pessoas, né? Empresas são máquinas de resolver problemas, né, dos outros. Então, a gente tem pessoas de um lado que é no papel, né, de quem está atendendo, de quem está do lado de dentro da empresa, e pessoas do outro, no papel de cliente, e todo mundo aí tentando sair do outro lado, né, com as suas soluções e com os seus livres dos seus problemas, né, vamos dizer assim. Em resumo, existe toda uma teoria, né, a respeito de que há realmente e é muito fácil de observar isso realmente no dia a dia, de que por mais que a gente queira acreditar que as empresas são feitas de decisões absolutamente racionais, elas não são, porque essas decisões são tomadas por pessoas e essas pessoas são influenciáveis pelo seu momento de vida, pelo seu comportamento, pela sua atitude, pelo seu perfil e seu estilo ali de como que ele leva a vida, como que ele encara as coisas. Então existem várias teorias, né, de comportamentais que discutem, que tentam delinear melhor o que fazer, né, em termos de liderança, mas eu particularmente acho que a gente tem menos influência nas pessoas e mais influência na gente mesmo, por óbvio, né? Então, assim, antes de querer mudar todo mundo, de querer que as pessoas sejam mais racionais, que as pessoas tenham mais cuidado, às vezes, para algumas decisões, algumas falas, algumas ações, né, no seu dia a dia, eu consigo cuidar mais do meu comportamento, da minha atitude, e ao cuidar da minha atitude, do meu comportamento, eu influencio em algum nível meus líderes e liderados de alguma forma, né? Então, assim, eu gosto muito desse assunto, acho ele extremamente importante, realmente, uma questão importante para a gestão. E para a vida de forma geral, mas na gestão é uma influência muito grande. E aí eu faço algumas postagens, às vezes, e falo do como o ego influencia as decisões, né, muitas vezes de lideranças, de pessoas que estão à frente de empresas, ou que estão tentando, né, subir na carreira, fazer uma carreira profissional mais próspera e tal. Então, o ego na minha visão, uma questão extremamente importante de ser administrado, de reconhecer que ele influencia suas decisões, alguns mais, outros menos, e de administrar essa influência para que ela não fique fora do controle. Então, já tem um bom livro, né, um bom tema, né, a respeito, toda uma área de estudo, na verdade, mas existe o livro também, agora esqueci o nome, mas do princípio da racionalidade limitada, que é de Simon Herbert. É um prêmio Nobel de Economia, inclusive por essa teoria do princípio da racionalidade limitada, que já tratava bem desse tema, ou seja, o comportamento humano, como as pessoas decidem, é muito mais, é muito menos racional do que o que a gente acredita e do que a gente até gostaria, em muitos casos. Então, internamente nas empresas, há uma influência muito grande
da pessoalidade nas decisões, do ego e tal. Lá ainda, né, na origem mais básica da filosofia ocidental, Platão também tratou um pouco disso, tratou disso bastante, na verdade, né? No seu livro ali, A República, você vai encontrar uma tripartição simbólica do ser humano, e que é basicamente dividindo o ser humano em 3 grupos, né? Em 3 níveis de ação, que são aquelas mais fisiológicas, aquelas mais envolvendo o ego, a coragem, o ego, e aquelas mais intelectuais, ou de extrapolação realmente, mais voltada para o intelecto, né? E ele trata isso, não, ele simboliza, faz essa tripartição simbólica do ser humano, mas faz também da sociedade, né? Nesse livro, que trata muito da questão da organização social e do impacto humano, né? na organização social, por óbvio. Mas eu gosto muito, e eu vi isso uma vez, e nunca me esqueci, de um arquétipo desse simbolismo, dessa tripartição simbólica, que eu achei isso num livro muito antigo, folheando um livro antigo uma vez na biblioteca, e nunca me esqueci dessa imagem. E, inclusive, depois disso eu já tinha procurado por esse simbolismo, né, no Google, e não tinha encontrado, e até cheguei a pensar, que falei, a internet não conseguiu trazer todo o conhecimento da humanidade, né? Algumas coisas se perderam aí no passado. Mas depois, agora, recentemente, com o advento aí da inteligência artificial, eu relatando o que eu estava procurando, a inteligência artificial conseguiu trazer para mim as referências e tal, mas é uma referência a um conhecimento antigo de indústria. Então, assim, não tem claramente um autor especificamente, parece que é algo que foi sendo inferido a partir de outras, de vários livros, né, de vários insights, né, mas a maioria deles vindo lá do hinduísmo. E nesse arquétipo, eu vou colocar uma imagem aqui para vocês verem. Em resumo, nesse arquétipo você tem o ser humano representado por 3 animais. Como vocês observaram na imagem, o boi, né, na base, na altura ali do estômago, né, do ser humano, que representa todas as nossas funções mais primitivas, né, as funções como alimentação, o que é básico do básico para a sobrevivência, né? O leão acima do boi, na altura do peito aí do ser humano, ele representa exatamente a questão do que a gente chama de coração, né? Mas que é o ego, né? Esse autorreconhecimento do ser humano como alguém diferente, como alguém importante, como o centro do universo, né? E acima da cabeça do leão nós temos a águia, e também à frente, né, da cabeça do homem, que seria realmente a nossa racionalidade, a parte de você ter controle sobre o leão e o boi, ter controle das suas emoções, ter controle dos seus instintos mais básicos, e então isso é tudo representado pela águia. Então, eu gostei desse arquétipo porque ele é muito simples e ele te faz refletir melhor sobre essas coisas, né? Então, a exemplo, né? Se você estiver eventualmente perdendo a briga para balança, né? E você está abrindo a geladeira porque está ansioso, então, assim, você pode ter certeza que ou para bebida ou para algum prazer muito de curto prazo, mas que traz um ônus muito grande para a sua vida, qualquer que seja ele, é porque o boi está no comando da sua vida. Então, você tem que pensar sobre como que eu transfiro parte desse comando para a águia, que é o racional, que vai dizer, apesar de eu querer, apesar de ter prazer, apesar de ser prazeroso, o risco não compensa. Uma negociação aqui com o meu futuro, eu não quero esse prazer no presente, mas que compromete o meu futuro. Normalmente a águia consegue fazer isso, o boi não, né? O boi vai querer o prazer imediato. O leão, que aí quando a gente chega na parte do ego, que é onde se volta muito para a questão de liderança nas empresas,
é muito normal que pessoas que ascendam a posições de destaque nas empresas sejam pessoas, muitas vezes, competitivas, inteligentes, articuladas e com ego inflado. Assim, gostam de se destacar e de... Então, assim, é normal você achar no topo da pirâmide das empresas uma tendência maior de pessoas com esse perfil. Não é que todo mundo que está lá é assim, não, mas é uma tendência natural. Porque simplesmente essas pessoas estão dispostas a pagar um preço mais alto para chegar naquele lugar, porque elas valorizam muito essa visão de como eu vou ser visto pelos outros, como eu vou ser visto pela sociedade. Então, assim, não é nenhum proselitismo, todo mundo tem ego, todo mundo tem ego. Ninguém quer se passar, por exemplo, onde trabalha, na sua vizinhança, perante seus familiares, como uma pessoa fracassada. Isso né, seria um contrassenso. Ninguém quer isso. Mas algumas pessoas, dominadas pelo leão, elas são muito mais suscetíveis a como que as pessoas estão me olhando, o que é que as pessoas estão pensando sobre mim. Então, e isso faz com que isso dirige muitas vezes a vida delas. E na briga, quando o leão está no comando, na carreira, na empresa, muitas vezes decisões ruins são tomadas. Essas decisões não são... porque não foi medido ali que, olha, isso é melhor para se fazer. Foi medido o que é melhor para alimentar o meu leão. Não é? Ou seja, meu leão está com fome e ele precisa de ser alimentado e não interessa qual que é o resultado final que eu vou ter com isso. Eu preciso somente de sair do outro lado como vitorioso, nem que seja simbolicamente vitorioso numa guerra em que todo mundo perdeu. Então, assim, a questão do ego é essa. Quando ele domina, a racionalidade realmente é colocada no ralo e decisões ruins são tomadas, e às vezes ruins para todo mundo, até mesmo para a pessoa que está tomando a decisão. Não é necessariamente quem está dominado pelo ego toma decisões boas para ela, não. Às vezes as decisões são ruins para ela também. Então, assim, isso é muito comum e nas lideranças que a gente enxerga, convive em pequenas empresas, em grandes empresas, você vê muito essa questão assim de brigas por território, né? Assim, aquele, aquele papel do cachorrinho, né? Que vai fazer xixi ali em todos os lugares para marcar um território dele. Então tem muita discussão, muitas coisas que ficam batendo e voltando, coisas que poderiam ser resolvidas muito mais fáceis, na verdade é só uma demarcação de território por pessoas que estão dominadas pelo leão, não pela águia. Então acho que essa simbologia é muito boa mesmo. Todos nós, em algum momento, somos dominados, né, por quem não deveria. Ora a gente pode ser dominado pelo boi, ora a gente pode ser dominado pelo leão. Mas, assim, o caminho do autoconhecimento é levar poder para a águia. A águia deve dominar os outros animais. A racionalidade, o princípio de você realmente conseguir enxergar as coisas como elas de fato são, não como você gostaria que elas fossem. Né? Isso só a águia é capaz de fazer. Ela é capaz de fazer isso, ela é capaz de dominar os outros animais e usar, não subjugá-los, porque você precisa do seu boi, né, funcionando bem, você precisa do seu leão funcionando bem, quando, por exemplo, você precisa de ter um ato de coragem, né? A coragem não é a briga no trânsito, né, gente? Que aí é o leão, o leão dominando a águia. A coragem realmente de, às vezes, uma ação que pode salvar uma pessoa, salvar a sua vida, né? E você não travar, ou você simplesmente tomar uma decisão mais difícil na sua vida, que por mais que você tente racionalizá-la, você não consegue, por A e mais B, chegar numa conclusão prática e óbvia. E aí vem aquele sentimento de que realmente não, mas eu preciso de mudar e vou mudar mesmo racionalmente, eu não tendo conseguido chegar a essa conclusão. Então, assim, todos eles são importantes, mas o caminho, na caminhada do autoconhecimento, você vai estar dando mais poder para a águia e fazendo com que ela domine esses outros dois animais, até que você realmente chegue aí num ponto que as pessoas te vejam de forma muito diferente. Né? Você consegue se destacar por ser uma pessoa que tem a águia no comando sempre, ou pelo menos quase que sempre.
Então, beleza? Queria falar um pouquinho sobre essa questão do ego. Acho que esse é um muito bom contexto, né? E essa analogia é muito boa. Espero que ajude vocês aí também nessa caminhada pelo autoconhecimento, que é um desafio de todos nós. Um abraço aí, pessoal. Até o próximo vídeo.